Seja muito bem-vindo ao canal, curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho aí para receber nossas notificações, já deixa o seu like para você não esquecer. Se precisar, depois no final do vídeo você retira, tá? Então a gente vai ler hoje João 14, verso 15 até o final do capítulo. Deixa eu ver quantos versículos tem. Tem 31. Então a gente vai estar lendo 16 versículos, né? Tá. Bom, então sem demora, vamos ver o que diz a palavra, só lembrando o contexto. Então, Jesus, ele fala que Judas iria o trair, Jesus, e Judas vai lá o trair. Aí Pedrão vem todo tranquilo pro lado de Jesus e fala: tô com você até a morte. Ele falou: ó, tá comigo até a morte? Não, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Aí depois disso ele precisava ser fortalecido, mas ele fortalece os discípulos, né? E aí ele fala sobre o pai que vai preparar morada para esses discípulos, tal. Aí os caras perguntam, ó, mostra o pai que isso aí tá bom pra gente. Aí ele fala assim, vocês estão malucos? Vocês não andaram comigo 3 anos. Então, se você, como é que vocês podem falar que vocês nunca viram o pai está em mim, o pai é quem me vê o pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida e tal. Então, beleza, relembrando, contextualizando, ok. E aí ele fala assim: se vocês me amarem, ou seja, outra condicional, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então, se implica, então uma condição que implica em outra. Então, a pessoa que ama, ela faz o quê? Ela obedece. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, ou seja, ele se colocando na posição de conselheiro, para estar com vocês para sempre. E é que diferente do que ele está falando, que a vida dele seria passageira na terra, ele coloca o conselheiro como aquele que sempre estará presente. E quem que é esse conselheiro? O Espírito da Verdade. E é até difícil de falar esses versículos aqui sem cantar aquela música. Tem uma música que fala aí de João 14, tá? Então, toda vez que eu tô falando dá vontade de cantar ela, mas beleza. O mundo não pode recebê-lo. E por que, que o mundo não pode recebê-lo? Porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive em mim, com vocês estará em vocês. Então Jesus se colocando como tendo o Espírito Santo e falando para essas pessoas que ele, quando fosse, não deixaria essas pessoas sozinhas, daria o Espírito Santo a elas. Justamente para quê? Não deixar órfão, mas voltar para vocês. Então ele iria voltar atuando por intermédio do Espírito Santo. Então Deus, o Senhor, o Pai, aquele que planejou, o Filho, aquele que executou, e o Espírito, aquele que mantém a obra de Deus acontecendo. Espírito Santo, que a coisa mais importante, falar a verdade, em relação à continuação do ministério de Jesus. Foi por meio do Espírito Santo que todo o ministério de Jesus ele foi concluído e também ele foi continuado, porque o próprio Jesus ele era cheio do Espírito Santo, e ele não só era cheio, mas ele nos deixou. E ele fala aqui, ó, dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Ou seja, ele falou, ó, tá vendo o jeito que eu tô aparecendo aqui? Vocês, o mundo, ele não vai me ver, mas vocês vão me ver. E por quê? Porque eu vivo e vocês também viverão. E fazendo um contraponto aí e dizendo de certa maneira que existe morte no mundo e ele não pode ver justamente por conta dessa morte, dessa cegueira. Naquele dia compreenderão que eu estou, Pai, vocês em mim e eu em vocês. E aqui fecho um ciclo onde essas pessoas todas que foram influenciadas, que estão ali sob o poder do Espírito Santo, elas irão compreender plenamente a questão do Pai, a questão de Jesus. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedecem, esse é o que me ama. Novamente, a pessoa que tem os mandamentos e obedece. Então, saber e amar a Deus implica em obedecer. Ter os mandamentos implica em obedecer. E aqui ele fecha um ciclo, porque a gente fala assim, a gente poderia falar aqui no começo, né?
Se ama, obedece os mandamentos. Então, amar implica em obedecer. Mas não necessariamente obedecer implica em amar, tá? E aí ele vem e fala aqui, ah, ó, quem me ama, quem obedece é o que me ama. Então ele fala aqui, lá em cima ele fala, quem me ama me obedece. Amar implica em obedecer. E aqui ele fala: quem me obedece me ama. Então aqui estabelece uma relação aqui de causa de obedecer e de amar. Então quem ama obedece e quem obedece também ama. Então a evidência de que as pessoas amam a Deus é a sua obediência. Porque como eu posso medir um amor que ele é invisível? Na verdade, o amor não é invisível, ele é manifesto por meio da obediência. E as pessoas que obedecem de fato amam a Deus, tá? E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. De alguma maneira aqui ele também faz a mesma via, coloca: quem me ama implica em que será amado por Deus, ou seja, Deus irá amar essa pessoa. E eu também amarei a ele e me revelarei a ele. Então quem ama a Deus, automaticamente Deus ama, tá? Eu tô falando só nesse contexto aqui, a gente sabe que na verdade a gente ama a Deus porque ele nos amou primeiro, mas só para vocês entenderem como a coisa flui. Porque uma vez que você ama a Deus, pelo menos tenta amar, ele acaba te amando de fato, tá? E aí você pode até pensar, mas eu estou tentando amar a Deus de livre e espontânea verdade ou porque na verdade ele me amou primeiro? Mas o ponto principal aqui não é a questão do amor em relação a Deus e ao homem, mas que aqueles que têm amor por Deus, Jesus se revelará a ele. E aí vem um tal de Judas, não Iscariotes, na verdade Judas Tadeu, que ele fala assim: Senhor, mas por que te revelará a nós e não ao mundo? E enfatizando que ele poderia também se revelar ao mundo. E Jesus respondeu: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então veja a resposta. Olha, ele perguntou: ó, por quê? Por que que você não vai se revelar ao mundo? Então ele queria uma resposta direta. Ele falou: ó, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viveremos, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Então, a gente pode ter até um amor temporário por Jesus, mas a questão que ele está falando aqui é que o Pai, ele vai amar essa pessoa e fazer morada. E uma morada não temporária, mas uma morada permanente. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. E aí, beleza. E como isso responde? Por que que Jesus ele não se revela ao mundo? Justamente porque o mundo não ama ele e também por ele não o mundo não amar a Deus, ele não vai fazer nesse mundo morada. Ele vai fazer morada naqueles que o amam. E ponto final, essa palavra do meu Pai. E Deus decidiu que vai ser assim. Justamente foi o que ele falou. Ó, essas palavras não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Então vai ser de que forma? Deus vai fazer morada nas pessoas que o amam, de fato, tá? E quem o ama, obedece. Quem obedece, ama. Então, se você quer que Deus faça morada em você, obedeça a Deus. Esse é o principal ponto desse texto. Aquele que não me ama. Tá, deixa eu ler isso aqui. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu disse. Então o Espírito Santo, ele vem justamente para ensinar os filhos de Deus e lembrar os filhos de Deus. O Espírito Santo, ele ensina todas as coisas, sim, só que de alguma maneira ele lembra também. Então, ele pode ensinar a nós como fazermos determinadas coisas, mas ele vai nos lembrar, e para lembrar nós precisamos saber. Então, por exemplo,
É, Deus ele pode vir à sua mente, trazer à sua mente algum versículo, alguma aplicação, algum contexto para te ensinar vários tipos de coisas. Mas essas coisas vão vir ao seu coração se você já estiver lendo. Então, por exemplo, essa questão aqui de Deus vai nos deixar o consolador. Quando eu estiver passando por uma situação difícil, Deus pode me lembrar dessa palavra. Mas Ele está me lembrando justamente porque eu já vi essa palavra em algum lugar. Então, apesar do Espírito Santo Ele nos lembrar e Ele nos ensinar, não exime a gente da responsabilidade que a gente tem sobre isso. E aí Jesus ele fala assim, ó, deixo-lhes a paz. A minha paz lhe dou, se contrapondo à paz da época dos grandes impérios, que na verdade tinha relação com a questão militar, questão de conquista, estabelecer territórios. Então, Jesus ele fala de paz aqui, trazendo um outro contexto. Não é uma paz que tá tudo em paz, tá, a economia tá em paz, a saúde está em paz. Não, não é esse tipo de paz. É a paz que ele dá. Então, apesar de a economia poder estar complicada, poder haver guerra ou qualquer outro tipo de coisa, essa paz ela é uma paz que transcende as situações, tá? Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Então Jesus ele está falando que não dá a paz como o mundo dá, e justamente por isso que não era para as pessoas deixarem o seu coração perturbado ou temerem qualquer tipo de coisa. Isso porque ele sabia que estava ali para morrer e que os discípulos poderiam, vamos colocar assim, arregar, tá? Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Então ele sempre enfatizando em relação a ele dar o testemunho antes do fato acontecer, justamente para que quando o fato acontecer, a pessoa ela valide aquilo que Jesus falou. É a mesma coisa de eu te falar, ó, amanhã vai cair um raio na sua casa. E eu posso saber que vai cair um raio na sua casa, mas eu estou falando antes de acontecer, porque se cair um raio na sua casa, você vai acreditar que de alguma maneira eu estava falando palavras verdadeiras. O que seria diferente de eu falar, eu saber que iria acontecer, ia cair um raio na sua casa, só que depois que caiu o raio na sua casa eu vou e falo. Então você ia ficar com a impressão de que, claro, que você falou, o raio já caiu, tipo, você não. Você só está constatando a realidade. Na verdade, aqui não era o que Jesus estava falando, ele não estava constatando a realidade. Ele estava falando sobre aquilo que viria. Então ele estava profetizando. Beleza. E já não lhes falarei muito, pois o príncipe desse mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. É que ele está falando a respeito de Satanás, ali representado por Judas Iscariotes. E ele fala: ó, todavia, para que o mundo saiba que amo o Pai e que faço o que o Pai me ordenou. Levantem-se e vamos daqui. Ou seja, Judas ele veio para vender Jesus. Então ele veio trair nesse momento e aí Jesus rapou fora porque ainda faltava poucas coisas acontecerem. Uma delas é a oração, ou, e aqui ele vai começar a fazer vários tipos de oração. A gente vai ver no João 15 como essas coisas se desenrolam, tá bom? Obrigado por ter ficado até aqui. Não deixe o seu like aí, tipo, não deixe de deixar o seu like. Deixe o seu like, nos ajude. Ative o sininho para receber todas as nossas notificações. E compartilhe esse conteúdo com alguém aí que você ama e que acha que merece receber essa palavra. Entre aspas, merece, né? Até logo, muito obrigado e fiquem com Deus.